Muito se discute sobre ações versus FIIs. O que é melhor? O que rende mais? Bom, pessoal, se você se interessa pelo assunto, nesse vídeo eu vou trazer alguns fatos aqui para te ajudar a formar uma opinião e também dar a minha, beleza? Então, logo depois da vinheta, solta aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortunatos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico, né? Ações versus FIIs. O que é melhor? Ter os dois, ter só um, qual que rende mais e etc, né? Tema sempre muito discutido aí na área de finanças na internet, né? Então, eu sou o Nicolas e bem-vindo ao meu canal e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu trouxe aqui foi o benchmark da Ibovespa contra o benchmark dos FIIs, né? Que é o IFIX. Então, pessoal, pegando aqui de janeiro de 2011, que foi quando começou o IFIX, até outubro de 2019, a gente vê aqui que o IFIX rendeu 176% contra apenas 55% do Bovespa, tá? Então aqui a gente já vê, a gente agrega pontos aí para os FIIs, né? Para quem acha aí sempre que as ações vão render mais, aí já tá uma prova, né, que mostra o contrário. Aqui, pessoal, eu mudei um pouco a linha do tempo, né? Eu trouxe a linha do tempo um pouco mais para frente, o tamanho da lupa, né? Em vez de eu pegar de 2011, eu peguei de 2012 e 2013, tá? Finalzinho de 2012. Notem aqui que a rentabilidade dos dois, se a gente pegar desde o início de 2013 aqui, está muito parecida. Então, tanto o IFIX quanto o Bovespa rendeu de uma maneira muito parecida aqui, ó. É praticamente a mesma coisa. Porém, a gente pode notar que o IFIX permaneceu quase o tempo todo acima do Bovespa, tá? E teve uma oscilação muito menor. Então, aqui também daria um outro ponto para o IFIX, né? Afinal, além dele ter uma rentabilidade aqui num prazo de tempo menor, ele teve uma oscilação menor também. Então, envolveu um pouco menos de risco, né? Mas vocês podem falar, Nicolas, 2012, 2013 a 2019 ou 2011 a 2019 é muito pouco tempo. Então, eu peguei aqui um tempo maior, tá? E como o IFIX é recente no Brasil ainda, eu fui lá para os Estados Unidos, tá, pessoal? Então, aqui eu peguei os REITs, né? Os REITs são os primos aí dos FIIs, para ver quanto que os REITs renderam frente ao S&P 500, né? Que é como se fosse a Bovespa americana. Então, a gente consegue ver aqui que de dezembro de 71 até agora, os REITs renderam muito acima do S&P aqui, ó. Eles foram aqui de 0, né, para 18 mil pontos contra 0 até 2.700 pontos lá na S&P. Então, mais um ponto aí para os FIIs, né? Mesmo quando a gente pega um prazo gigante, né, os FIIs, os REITs aqui no caso, ainda renderam mais. Porém, de 71 a 2019 eu achei um prazo muito grande e resolvi pegar 30 anos, de 89 a 2019, né, pessoal? Então, pegando aqui de 89 a 2019, eu peguei 3 índices aqui. Eu peguei o índice do IFIX lá deles, peguei o S&P 500 e peguei o Russell 2000, que são ações de small caps, 2.000 ações small caps lá dos Estados Unidos, como se fosse um índice small aqui no Brasil, né? E novamente, os FIIs ficaram na frente, né? Notem aqui que os FIIs renderam 1.700% contra 1.344% do S&P e 1.273% do Russell. Então, pessoal, em quase todas as escalas de tempo que eu peguei aqui, os FIIs venceram, né? Bom, mas vamos para o próximo slide agora. Aqui eu peguei o dividend yield dos últimos 12 meses dos fundos imobiliários contra as ações, tá? Então, notem aqui que os fundos imobiliários ganharam novamente, né? Ó, nos últimos 12 meses, o fundo BRCR11 teve uma rentabilidade de 17,7%, o RBDS 17% também e assim por diante, né? Ó, 16, 14, 14. Já as ações, a ação que rendeu mais, aí, que teve mais dividend yield nos últimos 12 meses foi a BR Distribuidora com 13,5%, depois a Telefônica, né, que é a Vivo, depois a Cyrela, BB e Itaúsa. Só que notem aqui que a ação que distribuiu mais rentabilidade aqui nessa tabelinha aqui não foi a quinta colocada, ainda não chegou na quinta colocada dos FIIs. Então, os FIIs também costumam distribuir maiores dividendos, tá? Além disso, pessoal, eu trouxe um gráfico aqui que mostra o risco-retorno de diversas classes de ativos, tá? Então, aqui a gente tem o retorno e aqui a gente tem o risco. Então, notem, por exemplo, aqui que commodities tem um grande risco contra um baixo retorno, né? Já os FIIs aqui, né, os real estates, tem um retorno alto com um risco baixo, que é muito interessante. Se a gente pegar já, por exemplo, os small caps,
tem um risco mais alto e um retorno alto também, né? E por que, na minha opinião, os FIIs vencem aqui também? Primeiro, os FIIs têm menos alavancagem, tá? Então os FIIs eles precisam se endividar menos para crescer, tá? Eles não têm tanta necessidade de crescer assim. Já algumas empresas têm uma alta necessidade de se endividar para poder crescer, né? Um outro fator que eu acho que contribui com esse gráfico é que os FIIs têm menos expectativa, né? Porque são imóveis. Os FIIs não vão ter grandes explosões e também provavelmente não vão ter grandes quedas, né? A não ser que seja um monoinquilino, etc, né? Já as ações, por si só, elas têm grandes expectativas dentro dela, né, pessoal? Se as empresas estão num ritmo de crescimento muito alto, o mercado acaba pagando um prêmio muito alto pela empresa, né? Você vê aí ações negociando com preço sobre lucro de 80, 100 vezes, né? Porque o mercado está esperando que aquela ação cresça muito. E é possível que essa ação não cresça o quanto o mercado espera, o que faz com que o investidor se frustre, né? Afinal, a cotação não vai seguir, né? Porque o mercado já está esperando isso antes. Já nos FIIs isso não acontece. A gente encontra fundos imobiliários quase sempre negociando muito preço, muito perto, né, do seu valor patrimonial. O valor patrimonial de um FII é basicamente quanto os seus imóveis valem, né? Então não tem uma grande expectativa nos FIIs. Se o resultado dos FIIs, se o FII se enrolar um pouco ali na hora de entregar os resultados, a cotação dele não vai cair tanto porque não tinha uma grande expectativa dentro dele, né? Além disso, os FIIs são ativos real estate. Então, se der tudo errado no FII, no final, os fundos imobiliários conseguem pelo menos vender os imóveis, né? E entregar lá o que eles conseguiram angariar através dos imóveis para os cotistas, né? Já as ações, elas não são real estate, né? O patrimônio delas não é tijolo, né? O patrimônio delas é maquinário, patentes e tudo mais. Agora, por exemplo, você pega uma empresa de tecnologia que ela quebra, o que ela tem de real estate dentro dela, né? O que ela pode vender? Às vezes ela pode vender muito pouca coisa, né? O valor dela estava em entregar resultado, em entregar lucro ou tecnologia, e em patente, né? Se a empresa aí, por exemplo, a Cielo, que perdeu vantagem competitiva, vier a entregar lucros cada vez menores e chegar a quebrar, não é uma coisa que eu espero, mas digamos que aconteça, o que eles podem vender aí para conseguir pegar dinheiro e depois distribuir para os acionistas após a quebra? Um risco maior aí do que os FIIs possuem, certo? Bom, e eu já sei o que algumas pessoas vão falar. Nicolas, o Ibov é apenas um índice e o IFIX também é só um índice. E se a gente pegasse algumas empresas boas contra uns FIIs bons para comparar? Então, eu peguei o HGLG, que é um fundo que tem aí um histórico bom, e o VRTA11, que é outro fundo que tem um histórico bom, contra Itaú e VEG, tá? Desde meados aí de 2013, para a gente poder comparar. Então, notem aqui que o Itaú aqui é o laranjinha, tá, pessoal? Ele ficou para trás dos FIIs, né? Ó. O VRTA11 e o HGBS11 ficaram aqui no meio, aqui, ó. Ambos renderam mais do que o Itaú e a VEG11 aqui rendeu um pouco a mais que eles. Então, mesmo pegando ações boas aqui nesse caso, né, nesse espaço de tempo pelo menos, o IFIX e as ações tiveram uma rentabilidade muito parecida, mesmo pegando aqui ações boas, né? A VEG ficou mais para cima, mas em compensação o Itaú ficou mais para trás, aqui o IFIX aqui ficou no meio. Bom, pessoal, até aqui vocês veem que os FIIs estão dando uma lavada nas ações, né? Eles ganharam aí praticamente todos os gráficos, tem menos risco, tem menos oscilações, então até agora dando uma lavada em ações. Porém, tem um fator muito interessante nas ações que eu vou trazer agora. As ações, elas têm um fator explosivo, tá? Então, dificilmente um FII vai ter uma explosão, vai render 200, 300% em um curto período de tempo. Já as ações, elas conseguem fazer isso. Por exemplo, a Lojas Renner, né? A Lojas Renner, basicamente, ela depende de abrir mais lojas, né? Para poder vender mais, além da venda pela internet. Ela tem também os cartões de crédito e tudo mais, ela tem várias fontes de renda aí. Então, eu peguei aqui as Lojas Renner contra HGLG11, que foi um dos FIIs que renderam mais aí nesse período de tempo, e a gente vê que as Lojas Renner deram uma lavada aí no HGLG11. O HGLG rendeu 239% contra 514% aí de Lojas Renner, mais ou menos ali de 2012 até agora, tá? Então, as ações têm esse fator explosivo. Mais um caso aqui, trouxe aqui novamente o HGLG11 contra a Lojas Renner contra Unipar nesse período de tempo aqui de 2011, aqui mais ou menos, até agora, né, até outubro de 2019,
Vejam aqui que a Unipar deu uma lavada nas duas, né, crescendo aí 1.719%. A Unipar era uma empresa turnaround, é claro que é meio sacanagem a gente pegar esse tipo de empresa, mas serve para a gente mostrar a força explosiva das ações. A mesma coisa acontece aqui se a gente pegar, por exemplo, o Banco Inter, né, de junho aqui de 2018 até agora, né, o Banco Inter aí rendeu aí 448%, e nesse mesmo período aqui, peguei outros dois FIIs, né, o GGRC11 e o HGLG11, e renderam apenas 30%. Então, os FIIs, eles têm todas essas vantagens, mas eles não podem crescer, muito dificilmente eles vão crescer tão forte quanto algumas ações. É claro que é difícil a gente acertar as ações que crescem dessa maneira, né? Mas as ações, elas têm esse poder de multiplicar aí 10 vezes em um curto prazo de tempo, contra os FIIs não podem fazer isso devido à natureza de cada um, né? Bom, e para resumir aqui, né, eu trouxe as vantagens aí que eu vejo nas ações contra os FIIs, tá? Então, os FIIs, eles têm rendimentos mensais e maiores. Já as ações, elas têm rendimentos, costumam ter rendimentos anuais, né, de dividend yield, e menores, tá? Então aqui é um ponto aqui para os FIIs, né, pessoal? Os rendimentos mensais, né, eles acabam trazendo um fluxo de caixa para o investidor também, né? Todo mês pinga na sua conta. Os FIIs têm proventos livres de imposto de renda, as ações também têm proventos livres de imposto de renda, então dei ponto para as duas. Os FIIs têm 20% de IR sobre a venda, as ações têm 15% de IR sobre a venda, então aqui eu dei ponto para as ações. Os FIIs têm uma menor volatilidade contra uma volatilidade maior das ações, então aqui estrelinha para os FIIs novamente. Os FIIs costumam exigir menos estudo do que as ações, afinal, ações são empresas e FIIs são imóveis, né? Imóveis geralmente necessitam de um menor estudo, né? Tem menos coisas para a gente estudar do que as ações, então ponto novamente para os FIIs. Aqui a gente entra num ponto um pouco mais amplo de discussão, porque, por exemplo, se um FII for quebrar, ele pode chamar os acionistas, chamar os seus cotistas para fazerem aportes nele, né? Já as ações não fazem isso, né, pessoal? Porém, como eu falei, os FIIs são real estate, né? E esse caso do FII for ir quebrar e ter que chamar os acionistas para fazerem aportes e tudo mais, eu nunca vi, tá? Aqui mais um ponto para os FIIs, né? Os índices costumam superar a bolsa, tanto aqui quanto nos Estados Unidos a gente viu que o IFIX costuma superar o IBOV, lá o real estate lá costuma superar o S&P 500. É claro que o IFIX, e tanto o IFIX quanto o IBOV, eles não vão ser igual à sua carteira, né? A sua carteira de índice de Bovespa, por exemplo, pode render muito mais do que o IBOV, e sua carteira de FIIs pode render muito mais do que o IFIX, né? Mas quando a gente pega os dois índices, a gente vê que o IFIX costuma render mais, né? E por último aqui, eu até coloquei uma estrelinha maior, né? As ações têm um poder explosivo muito maior, o que pode mudar totalmente o jogo, né, pessoal? Afinal, às vezes, por exemplo, você pode ter uma ação só na sua carteira que representava 5% da sua carteira, só que ela multiplicou 10 vezes e agora só essa ação já fez sua carteira aí multiplicar 50%, né? Então, os FIIs, muito dificilmente a gente vai conseguir esse fator explosivo, né? Bom, beleza, Nicolas, você falou tudo isso, mas qual que é a sua opinião? Você acha também que os FIIs são melhores através desses estudos? Então, pessoal, para eu não ficar isento, eu nunca fico isento, né? Eu sempre dou minha opinião de compra, de venda e de tudo mais. Vou dar minha opinião aqui também, né? Então, o primeiro ponto aqui é que os FIIs geram fluxo de renda mensal, o que pode ajudar muito na carteira. Então, como assim? Digamos que sua carteira está em velocidade de cruzeiro, né? E por algum motivo, alguma parte da sua carteira começa a se destacar mais. Então, por exemplo, as ações costumam subir, sobem mais do que as outras classes de ativos que você tem na carteira, ou a renda fixa, ou as ações começam a cair muito, e aí você começa a ter que aportar em ações ou em renda fixa e tudo mais. E como os FIIs eles pagam proventos mensais, eles podem te ajudar a reequilibrar a sua carteira, né? E manter novamente o direcionamento da sua carteira em ritmo de cruzeiro. Então, os FIIs eles têm essa enorme vantagem, né? Além disso, como os proventos pingam todo mês, você pode simplesmente pegar esses proventos e gastar. Porém, fazer isso não é bom, porque você não vai conseguir auferir uma grande rentabilidade sempre pegando os proventos e gastando com outras coisas. Melhor que você pegue os proventos e coloque em outro investimento. Ele pode não ser exatamente aqueles FIIs, pode ser ações, renda fixa e tudo mais, mas o certo é que você pegue esse provento e invista novamente em mais ativos de valor. Quanto mais ativos de valor você tiver, melhor, tá, pessoal?
Ações e FIIs cabem na carteira de qualquer investidor. Então eu super defendo esse ponto aqui, pessoal. Você não precisa escolher, vou ter só ações, vou ter só FIIs. Por que não ter os dois, né? A gente já viu através de fatos que ambos têm uma rentabilidade muito interessante no longo prazo, né? Então por que não ter ambos, né? Por que correr o risco em só um? FIIs diminuem a volatilidade da carteira. Então, em momentos de pânico, né, quando a economia for mal e etc., as ações são as primeiras que são impactadas, né, pessoal? Já os FIIs, eles têm uma oscilação um pouco menor, o que pode te deixar um pouco mais tranquilo, diminuindo aí a oscilação da sua carteira como um todo. Ambos são ótimos investimentos, né? E o que eu prefiro, né? Eu prefiro ter uma proporção maior em ações do que FIIs na carteira. Então, nota o seguinte, eu gosto de ter os dois, tá? Eu gosto de ter tanto FIIs quanto ações, só que eu gosto de ter mais ações. Por que isso? Bom, pessoal, eu já tenho um tempo de mercado, eu já tenho um método consolidado de ações, aí minha carteira nesse ano está rendendo mais de 40%, carteira de ações, ano passado rendeu mais de 60%, enfim, eu tenho um bom histórico de ações, então eu já tenho um certo conhecimento aí na área. Além disso, eu gosto mais de estudar ações do que estudar FIIs, tá? Então, a consequência disso é que minha carteira, minhas ações vão acabar quase sempre rendendo mais do que os FIIs. Tá? Porque eu consigo gerar grandes rentabilidades através de ações. E os FIIs, mesmo que eu tivesse essa expertise tanto quanto tem em ações, eu acho que eu não conseguiria uma rentabilidade tão grande. Mas não é por isso que eu não deixo de ter os FIIs, tá? Os FIIs me ajudam aí tanto a reequilibrar minha carteira, quanto ter menos oscilação, geram proventos mensais, então tem várias vantagens aí também. E o meu perfil é de risco, tá? Então eu gosto de tomar risco, pessoal. Por exemplo, eu já tive épocas que eu tive 100% da carteira em ações. Tá? Agora eu não tenho, mas eu gosto de tomar risco, tá? E uma outra vantagem aqui, uma outra coisa que eu acho interessante é, como os FIIs oscilam menos, é possível efetuar trades em tempos de pânico. Então, por exemplo, digamos que você tenha lá 50% FIIs, 50% ações. E aí, por algum motivo, dá uma crise, a Bovespa cai 50% e os FIIs caem apenas 20%. Então, o que é possível você fazer nesse período? Você pode, não que seja extremamente recomendável que você faça isso com renda fixa, mas você pode fazer isso também com FIIs. Você pega lá uma parte dos seus FIIs, lá, digamos, sua carteira é 50-50, você pega lá 25% do FII e aporta em ações. Quando o mercado de ações se recuperar, né, da pancada que eles tomaram, você pega de novo daqui e coloca em FIIs novamente. Então é possível fazer esses trade-offs aí em tempos de pânico. Por quê? Como os FIIs oscilaram menos do que as ações caíram muito e as ações ainda têm valor, né? Aquele negócio da expectativa que eu falei, né? O mercado bate por causa da expectativa, geralmente. É possível a gente colocar aqui, fazer uma grana e depois voltar, né? O que aumenta ainda mais a rentabilidade da sua carteira como um todo. Porém, a gente tem que ficar ligado aí no imposto de renda, que a gente vai acabar pagando imposto de renda na venda dos FIIs. E, por último aqui, a capacidade de escolha de cada investidor. Aqueles gráficos que eu mostrei contribuem muito com essa afirmação, tá? Por quê? Porque o IFIX é uma carteira quase aleatória de FIIs, né? E o IBOV é uma carteira quase aleatória também de ações. O que significa? Significa que se você pegar um investidor médio ou um investidor ruim para investir no IFIX e para investir no Ibovespa, provavelmente esse investidor ruim ou médio vai ter uma rentabilidade maior nos FIIs do que nas ações, tá? Por quê? Porque na média os FIIs costumam render mais do que as ações. Porém, quando a gente pega algumas ações específicas, né, um pouco mais específicas, a gente vê que é o contrário, tá? Então a capacidade e a expertise que o investidor tem em investir em ações, investir em empresas, vai definir muito a rentabilidade que ele vai ter no futuro. Vale salientar também que como algumas ações vão valorizar muito e algumas vão desvalorizar muito, pode ser que o investidor em ações médio ou ruim tome algumas decisões incorretas, principalmente quando as ações caírem, do que em FIIs, né? Os FIIs costumam oscilar menos. Então essas decisões incorretas ainda contribuem mais para esse investidor auferir uma menor rentabilidade em ações do que em FIIs. Beleza? Então a capacidade do investidor vai definir muito a rentabilidade aí de cada um dos dois. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Se você quer se tornar um investidor mais lucrativo e mais rentável, principalmente em ações, a gente tem alguns cursos que eu vou deixar aqui embaixo. Se você não sabe nada de FIIs, não sabe nada de ações nem de renda fixa, a gente também tem alguns cursos para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu joinha, que me motiva a continuar produzindo conteúdo gratuito e de qualidade para vocês. Até a próxima, seja Fortunatos. Fui!